Leitura do livro do profeta Isaías. Sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurados ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouvirão. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renova de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que não nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezíveis era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chegado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepulturas entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a verdade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, e intercedia em favor dos pecados. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque vós me salvarei, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me um provérbio do inimigo,
o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos, e foge de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todo vós que o Senhor vos confiai. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, e com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé, vamos voltar. Um clipezinho. Aí, é o pregadorzinho. Agora sim.
nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no no primeiro Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa.
Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não Se não fosse fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos Tu és rei? Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se deles e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o.
Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava em pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-lhe à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Júlio. Microfone. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus.
Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Mesmo depois de mais de 20 séculos, continua a comover-nos profundamente e a interpelar-nos. O Filho de Deus chegou a esta hora, precisamente para dar a vida em benefício dos irmãos. É a hora da oferenda, a hora da revelação do amor infinito. Jesus vive um momento terrível antes da hora final e faz a revelação da sua soberania diante das pessoas que vieram prendê-lo. A dor desse momento é a confirmação da traição do amigo e membro da comunidade dos 12. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os discípulos. O amigo não vem sozinho, vem com outras pessoas de fora da comunidade. Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles. Os de fora da comunidade procuram Jesus. Quem eles esperavam encontrar? Talvez esperassem encontrar outro tipo de homem preparado para brigar. Quantas pessoas dizem que procuram Deus? Será que elas não acabam idealizando demais e acabam se encontrando com um falso Deus, um falso Cristo? A quem procurais? Responderam, a Jesus de Nazareno. Eles disse, sou eu. E eles recuaram e caíram por terra. Esse momento nos recorda uma outra fala de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Ao se entregar, Cristo salva também os seus inimigos. Vêm os 3 interrogatórios. O primeiro é como o homem mais religioso e poderoso do judaísmo, Anás, o sumo sacerdote, o único que podia ter contato com Deus, o chefe maior da religião. O interessante é que o Evangelho apresenta, associado a esse momento, a negação de Pedro, o chefe da comunidade dos 12. Quanto nós temos que aprender como cristão e católico, de maneira pessoal e também como a igreja, para sermos mais pessoa e mais comunidade. O segundo interrogatório é com o político que age habilmente, que diante da realidade quer filosofar, Pilatos. Ele era governador nomeado pela potência mundial daquele momento. O Evangelho associa a esse momento a soltura de Barrabás, um homicida, assaltante, o homem perigoso para o convívio social. O terceiro é novamente com Pilatos. Nesse terceiro interrogatório, Pilatos revela sua verdadeira intenção. Ele tem poder para libertar Jesus, mas o abandona e nada faz. Ele pergunta para Jesus, que é a verdade?
mas não espera e nem quer ouvir o que Jesus tem a dizer, mostrando que não é uma pessoa da verdade, pois sob pressão e com ironia entrega Jesus aos seus algozes. Antes da crucificação e com deboche, Pilatos diz: eis o vosso rei, e depois manda escrever no letreiro para ser colocado na cruz: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. No momento em que o soldado carrasco bateu o martelo nos pregos que crucificaram Jesus, começa a acontecer uma série de fatos. Alguns desses estavam na Bíblia dos judeus, sobretudo no livro de oração que tantos rezavam. O sorteio das vestes de Jesus está no Salmo 22, 19. O vinagre que o soldado dá para Jesus beber está no Salmo 69, 22. Os escárnios que fazem de Jesus estão no Salmo 22, 9. Não perceberam? Rezavam tanto, mas não tinham inteligência para associar a oração com a realidade que estavam vivendo? Entre esses fatos e a morte de Jesus, o Evangelho nos apresenta Maria, a mãe do Salvador, a Senhora das Dores. A presença da mãe de Jesus ao pé da cruz revela a fidelidade. Ela é modelo de pessoa, faz parte da comunidade. Não são as mães que, por mais que sofram os filhos, as mais fiéis? Não são elas que nos amparam e se faz presente nos momentos de mais intensa dor na vida? Por isso, a beleza e cheio de significado deste momento da presença santíssima da Mãe de Jesus. Como Maria, queremos ser mais fiéis à comunidade e à igreja, estar ao pé da cruz do Salvador para ouvir o que ele diz. Aí vem o episódio central, a morte de Jesus. A morte de Jesus é a manifestação máxima do seu amor, que é o amor de Deus. É um amor verdadeiro, dado e entregue para nós. É o amor que vence o ódio e que supera o ódio mortal. Ao ódio de seus, Jesus ainda responde com gesto de amor. E nessa hora, Jesus diz: tenho sede. É uma manifestação e é uma chance nova para seus inimigos, para que o acolha e não se percam. Não lhe dão água. Ao aceitar o vinagre, símbolo do ódio, cumpriu-se a sua hora. Por isso diz: tudo está consumado. Preocupados em seguir a lei, pois se preparavam à Páscoa, festa solene, não perceberam que vivenciavam a nova Páscoa instituída por Deus. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. A lei de Moisés condenava o sistema judiciário que aplicava a pena de morte aos sábados. A lança do soldado fere o lado de Jesus, mesmo sabendo que já está morto. A ação do soldado era desnecessária, mas ela significa a hostilidade. Cumpriu-se a Escritura na lei e nas palavras dos profetas. O cordeiro imolado pelos judeus na Páscoa não podia ter nenhum osso quebrado. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Jesus é o Cordeiro de Deus, que derrama seu sangue sobre a casa de Davi. O sangue de Cristo é o espírito de perdão e de misericórdia de Deus. E por quem tiverem trespassado, eles vão chorar, como se chora por um filho único. Ficarão de luto por causa dele como se fosse o primogênito. Não é, porventura, um dever, nesta hora, prestar glória a Deus Pai, que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós? Não chegou, porventura, o tempo de glorificar o Filho que se rebaixou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz?
essa hora do Filho do Homem, que vivemos Sexta-feira Santa, permaneça a nossa mente e nos nossos corações como a hora do amor e da glória. Amados irmãos e irmãs, disponhamos-nos para viver intensamente esse dia de Páscoa, dia sagrado. Estamos mergulhados no mistério da Páscoa de Jesus. Que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere da fé para dar testemunho do teu nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Rezemos pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu e elevou ao episcopado, o conserve e defenda a Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e onipotente, que tudo governa com sabedoria, atenda favoravelmente às nossas súplicas e por vossa bondade proteja o pastor que o Senhor escolheu para a tua Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, ó Deus, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Rezemos por todos os ministros e por todos os fiéis da Igreja. Oremos também pelo nosso bispo. Rezemos também pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelos diversos presbitérios do Brasil e por muitos diáconos temporários e diáconos permanentes, pelos que exercem da Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e onipotente, cujo Espírito
Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouça as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da Igreja, da nossa paróquia, e fazei que, ajudados pela tua graça, todos nós possamos servir a Igreja com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Rezemos também por todos que serão batizados. Oremos por todos os que serão batizados durante este ano, para que Deus, nosso Senhor, os ilumine interiormente e lhes abra as portas da misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, recebendo o batismo, sejam também incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela Sagrada Eucaristia. Deus eterno e onipotente, que dai continuamente novos filhos para a Igreja, aumente a fé e a sabedoria de todos que forem batizados e receberem a Eucaristia durante este ano, de modo que, renascendo na fonte do batismo, todos nós sejamos contados entre os teus filhos também. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que acreditam em Jesus Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da Igreja Católica. Deus eterno e todo-poderoso, que reúne os teus fiéis dispersos e os conservais da unidade da fé. Olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé, pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Rezemos pelos judeus. Oremos pelo povo judeu, para que Deus, nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir melhor no amor do seu nome e progredir na fidelidade à aliança realizada com Deus, nosso Pai. Deus eterno e todo-poderoso, que confiastes as tuas promessas a Abraão e a sua descendência
Atenda com bondade as preces da Igreja Católica, para que o povo da primeira aliança alcance salvação e alcance plenitude de redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Rezemos pelas pessoas que não acreditam em Cristo. Oremos pelos que não acreditam em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, eles também possam se encontrar um caminho de salvação. Deus eterno e todo-poderoso, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na tua presença, a fim de encontrarem no caminho da vida a verdade. E a nós, que somos teus filhos, ó Pai, concedei também a graça de entrar profundamente, muito mais, no mistério de Cristo e de viver fielmente da união fraterna, da caridade, para darmos ao mundo também um testemunho perfeito de amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelas pessoas que não acreditam em Deus. Oremos pelas pessoas que não acreditam em Deus, para que pela retidão, pela sinceridade do modo de viver, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que criaste os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei a eles que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do amor de Deus e o nosso testemunho de cristão e católico, todos possam se alegrar de vos conhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Rezemos também por todos os governantes das nações no mundo inteiro. Oremos pelos governantes de todos os países, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração e governe segundo a vontade de Deus, para que busquem sempre paz verdadeira e liberdade para todos os países. Deus eterno e todo-poderoso, em cujas mãos está o coração dos homens e também nas mãos de Deus estão os direitos das pessoas, dos países. Ajude esses governantes, para que com a tua ajuda se fortaleça em toda a terra o bem, a paz. Fortaleça a prosperidade dos povos, a segurança da paz
e a liberdade de religião. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Rezemos pelos atribulados. Oremos, irmãos, a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de tudo quanto é coisa errada. Afaste as doenças. Nos ajude a combater a fome em toda a terra, especialmente no nosso país, o Brasil. Que o Senhor abra as portas das prisões para os inocentes que ali estão. Que o Senhor liberte todos os oprimidos. Proteja aqueles que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados. Que o Senhor dê saúde àquele que está atribulado pela falta de saúde. Dê saúde aos enfermos e salvação a todos os doentes. Deus eterno e todo-poderoso, consolação de quem está triste e fortaleza de quem está sofrendo. Ouça as nossas súplicas e nosso povo eleva até vós nesse dia santo. Nosso povo também te envolve nesse meio também de tantas tribulações, para que todos nós um dia tenhamos a alegria de encontrar em suas dificuldades a sua mão estendida para nós, a sua mão da misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos acolher a cruz.
saudação. Passa em frente, manda um beijinho, assim, pra ele. É saudação. E volta para o banco para depois receber a comunhão. Pode vir, pode começar ali. Se tiver tanto, vai ser ótimo. Se não tiver também, avisar é a mesma. Deus imortal, tem Deus forte, conjectura, te exaltei.
Santo. A honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos perdoou pelo seu amor. Esse cântico, Deus Santo, Deus Forte, é muito antigo demais na conta. Se reparar bem, não sei se vocês prestaram atenção, é um cântico que Deus fala, eu fiz isso para vocês e vocês fizeram isso para mim. Né? Interessante. Eu tirei vocês do Egito, vocês me deram uma cruz. Olha, eu plantei uma vinha para vocês e vocês me deram vinagre. Eu flagelei todo o povo do Egito para salvar vocês. No entanto, vocês é que me flagelaram. Como a gente faz tudo inverso, né? Deus faz tanta coisa boa para a gente. E a gente, às vezes, faz tudo contrário. Eu abri o Mar Vermelho para vocês. E vocês me entregaram para o Pilatos. Só na cruz tu me exaltaste, onde em tudo eu te exaltei. Aí é como se Jesus perguntasse para o povo, na cruz, quando você chega ali perto, o que eu podia ter feito de mais para vocês, hein? O que faltou? É uma pergunta que a gente tem que pensar sempre. Né? O que falta mais para você ser um cristão, ser uma pessoa de fé, de boa, diante de tantas coisas maravilhosas que Deus fez para a gente? Vamos agora iniciar o rito da comunhão. Cadê os ministros? Faz favor, pega aqui perto. Vamos? Faz favor, é o rito da comunhão. Bendita palavra, informados por seu divino ensinamento, possamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado nosso venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos vocês caem em tentação. mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai-nos a paz. Ajudai-nos pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos e qualquer perturbação aí, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pega uma âmbula aí, alguém aí, outra. Fala, Marilza, fala aqui, já que está tudo bem aqui, fala você aqui. Feliz aqui, ó.
Levante essa âmbula aí. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Vamos receber a comunhão, vamos à fila. Conservar em nós a obra da tua misericórdia, para que, participando neste mistério, nós vos consagremos sempre a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amanhã é sábado santo, às 10 horas da manhã. Quem quiser, nós faremos aqui um momento, é rápido, um momento de adoração. E depois, às 7 horas da noite, nos encontramos para a vigília da ressurreição. Celebração do Sábado Santo. O Senhor esteja convosco. A tua bênção, Senhor, desça copiosa sobre o povo de Deus, que acaba de celebrar a morte de teu Filho Jesus, vivendo sempre na esperança da ressurreição. Venha sobre nós, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Seja dada a tua consolação para os aflitos. Cresça a fé verdadeira do Brasil e do mundo. E a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Até amanhã, 10 horas da manhã, quem puder vir, ótimo.